Canal Direito a Todos. Lei dos crimes hediondos. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 1º. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Inciso 1º, alínea A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Inciso 2. Latrocínio. Inciso 3. Extorsão qualificada pela morte. Inciso 4. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Inciso 5. Estupro. Inciso 6. Estupro de vulnerável. Inciso 7. Epidemia com resultado morte, vetado. Inciso 7, alínea B. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Inciso 8. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos artigos 1, 2 e 3 da Lei nº 2889, de 1 de outubro de 1956, tentado ou consumado. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de vide súmula vinculante. Inciso 1º. Anistia, graça e indulto. Inciso 2º. Fiança. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Parágrafo 2º. A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dá-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 se reincidente. Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no CP 1960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública. Art. 4º. Vetado. Artigo 5º. Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso. Artigo 83. Inciso 5. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 6º. Os artigos 157, parágrafo 3º. 159, caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, 213, 214, 223, caput e seu parágrafo único, 267, caput e 270, caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 157. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 5 a 15 anos, além da multa.
Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Artigo 159. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Pena, reclusão, de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Pena, reclusão, de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Pena, reclusão, de 24 a 30 anos. Artigo 213. Pena, reclusão, de 6 a 10 anos. Art. 214. Pena, reclusão, de 6 a 10 anos. Artigo 223. Pena, reclusão, de 8 a 12 anos. Parágrafo único. Pena, reclusão, de 12 a 25 anos. Art. 267. Pena, reclusão, de 10 a 15 anos. Art. 270. Pena, reclusão, de 10 a 15 anos. Artigo 7º ao artigo 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo. Art. 159. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor quis denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único. O participante ou associado quis denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 9º. As penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos artigos 157, parágrafo 3º, 158, parágrafo 2º, 159, caput seus parágrafos 1º, 2º e 3º, 213, caput sua combinação com o artigo 223, caput parágrafo único, 214 e sua combinação com o artigo 223, caput parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224 também do Código Penal. Artigo 10. Artigo 35 da Lei N. 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação. Artigo 35. Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14. Art. 11. Vetado. Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.